Olá, eu me chamo Esther Bastos e eu vou apresentar minha iniciação científica chamada Análise de Procedimentos para a Permissão de Acesso de Geradores Distribuídos Fotovoltaicos em Sistemas de Distribuição. Começando pelo problema de pesquisa, a gente tem que houve um aumento expressivo do número de micro e mini geração no Brasil recentemente, tendo sido de mais de 350% entre 2020 e 2022. Como problemas, isso acarreta em fluxo de reverso de potência, sobrecarregamento do sistema, dos equipamentos do sistema e sobretensão. Por isso, a gente deve fazer uma análise desse impacto de conexão de geração distribuída. Por isso, esse é exatamente o objetivo dessa pesquisa, fazer essa análise de conexão de GD nas tensões dos sistemas. Foi utilizada matriz sensibilidade, as simulações foram feitas no I3E 37 barras, as curvas de carga são consideradas da base de dados geográfica da distribuidora BDGD, e os dados de radiância são obtidos pelo Photovoltaic Geographical System, PVGIS. As incertezas são consideradas por meio de discretização e agregação, e os resultados são validados por meio do cálculo de fluxo de potência. A principal contribuição é fazer essa análise de impacto em sistemas trifásicos desbalanceados, usando apenas um único fluxo de potência. Então, tratando um pouco da fundamentação teórica, a gente tem que a sensibilidade relaciona a variação de potência com a variação da fase e magnitude da tensão. Então, a matriz jacobiana de convergida a gente usa para conseguir essa sensibilidade e ela precisa ser linearizada de antemão. Por isso a gente tem um sistema linear e homogêneo, em que a gente aplica o teorema da superposição, tratando potência reativa igual a zero e depois potência ativa igual a zero, e a gente encontra a variação da tensão devido à variação de potência ativa ou reativa. E a tensão total seria a tensão inicial mais essas duas variações. Então, a metodologia ela é dividida em 3 partes: pré-processamento, discretização e agregação e análise de sensibilidade. O pré-processamento ele se deu pela obtenção de um conjunto de curvas de cargas típicas da BDGD, depois de radiância, identificar o maior mês de radiância, que foi janeiro, e escolha do mês de radiância, janeiro, para a seleção das curvas de cargas e geração das análises, cálculo da máxima histórica de radiância para cada instante de tempo, obtendo uma curva única, e depois a normalização dessas curvas. A discretização e agregação ela serviu para a gente considerar as incertezas e ter uma análise entre frequência e risco de cada cenário. Então, a gente percebe que o cenário com intervalo de carga baixo e radiância alta, ele é o segundo mais frequente, pois esses números representam a porcentagem de frequência. Então, 4,9% dos casos dos cenários são nesse caso. Então, como ele tem uma alta frequência e um alto risco, ele é o nosso ponto de operação. A análise de sensibilidade é feita, a gente calcula a matriz de sensibilidade, depois a gente gera essa matriz. Essa matriz foi feita pelo 3x4 barras, como forma de exemplo. Então, a gente tem que essa matriz é composta por matrizes 3x3, em que as linhas representam a injeção e as colunas representam a injeção e as linhas representam o efeito. Então, VA4A com a 4C significa que eu injetei na barra 4, fase A, e observei a sua resposta na barra 4, fase C. E quanto maior a sensibilidade, maior a variação da tensão. Tratando dos resultados, a gente tem que as linhas tracejadas é o resultado da sensibilidade e a contínua dos fluxos de potência. Então, a gente teve uma injeção nas fases A e B da barra 735, que são essas duas, e a gente percebe que elas tiveram uma alta variação na tensão. Essas outras duas são a 736 fase B, e 724 fase A, outras barras que não tiveram nenhum efeito. Enquanto essas outras duas barras também não tiveram injeção, mas tiveram diminuição de tensão. E tratando agora dos erros, o erro máximo da nossa simulação foi de 0,46%, tendo sido um método bastante apropriado. Então, para finalizar, o artigo ele apresenta uma metodologia para fazer essa análise de tensão trifásica em redes de distribuição desbalanceadas. Ela apresenta boas aproximações e a gente percebeu que existe também como diminuir a tensão ao injetar potência em uma barra em uma fase. E é isso. Obrigada pela atenção.